Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a bondade do Senhor e agradecer todo o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Queremos inicialmente pedir perdão pelos pecados que nós cometemos contra o Senhor nesse dia. Se por palavras, se por pensamentos, ou por ações, ou até omissão, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e recebe a nossa oração e a nossa adoração nessa noite. Nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Laina, da Marina e de toda a família que está triste, com o coração apertado, porque a avó da Marina partiu. Aprove ao Senhor levá-la. E a família está nesse momento em pranto e sofrendo. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus, que traz todo o consolo e conforto ao nosso coração, possa assim, ó Deus, acalentar o coração de toda a família. E apesar da adversidade, da aflição no coração, o Senhor possa encher o coração delas de paz. Que nesse dia, nesse instante, Marina e Lai não tenham iluminadas pelo Espírito Santo, dê uma palavra sábia para toda a sua família. E também tenha um conforto dentro do coração, vindo do Espírito Santo de Deus. Assim pedimos, conforta toda aquela família, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela irmã Sanguinete, pela Ivonete, pela irmã Samara, e por tantos quantos se encontram enfermos, e alguns nós nem sabemos, pela Ana Maria, que está fazendo o tratamento, irmã da nossa irmã Regina, que o Senhor possa abençoar essas vidas, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa, com o bálsamo de Gileade, curar essas pessoas em nome de Jesus. Há um bálsamo, Senhor, que desce do trono da graça de Deus. Os médicos passam os exames, podem clinicar, prescrever remédios, mas nós sabemos que quem cura é Deus. E o Senhor é poderoso para curar essas pessoas que se encontram enfermas, ou restabelecendo-se de alguma cirurgia, ou esperando alguma. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante do Senhor agora em oração, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor é soberano e é poderoso. E agindo Deus, quem impedirá que o Senhor possa agir com poder e graça, Senhor? Mas ainda nessa noite de alegria, por estar na tua casa, nós queremos agradecer toda a bondade do Senhor conosco e oferecer ao Senhor nessa noite o culto que vimos prestar ao Senhor, para a glória do teu próprio nome. Que aqui não haja nenhuma estrela, que nenhum de nós queira brilhar, porque aqui o único que deve brilhar é Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus, para o Deus eterno e para o Espírito Santo é toda a honra, todo o louvor e toda a glória, nos céus e na terra. E em nome de Jesus nós pedimos, recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos ficam de pé, o irmão Antônio vai ministrar um hino com a igreja. Paz e graça para a igreja. O hino de número 3, a igreja em adoração que glorifica ao Deus Pai, a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e ao nosso grande Consolador Espírito Santo. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde em torno ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livro grande teus comuns, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos proclamamos,
ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinado, de mais em mais a santa fé crescer, do mundo seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entornados na plenitude do teu vasto amor. Ao Espírito Divino, ensina ao Deus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, por sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nossos rostos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Todos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo.
porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua bondade, pela tua palavra, por tu ter morrido naquela cruz pelos nossos pecados. Acabamos de ler, Senhor Deus, teu corpo foi moído, ó Pai, foi traspassado, e tudo isso foi feito por mim e por você nessa noite. E te agradecemos por isso, ó Pai. Perdoa-nos os nossos pecados e faz-nos compreender essa verdade profunda nas nossas vidas e faz-nos viver consoante a vontade de Deus, aquele que se entregou por nós dia após dia. Não faz-nos viver alheio a essa verdade, mas faz-nos viver na centralidade da tua vontade, ó Pai, todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Ainda celebre a Deus, porque toda a terra celebra a glória dele. E a sua igreja também celebra a glória do Senhor. Altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza!
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 26, iremos fazer uma leitura do versículo 26 ao 30, que fala sobre a ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Pai, pelo privilégio para estar na tua casa. E te agradecendo pelo sacrifício que tu tem feito por nós e ter nos achado nesse mundo tão perdido. Mas o Senhor nos escolheu, te demos graças por isso. Nós não somos merecedores pelo teu sacrifício, mas só podemos dizer glória a ti, Pai. Te agradecemos imensamente pelo Senhor ter feito por nós. Recebe nossos louvores, nossas adorações a ti, pois só tu és Deus, só tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. A salvação só está em ti, e por nós rendemos a ti. A nossa vida, a nossa esperança está em ti. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Irmãos, vamos meditar nessa noite? Abre a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo de número 6. Eu gosto dessa palavra, desse versículo, como está aqui, mas também tem um versículo em outra tradução, não sei se na sua, que ao invés de desfalecermos, tem a expressão em alguma Bíblia sua, desanimarmos. Ou em outra expressão, descaiamos o semblante. Essa é mais difícil, mas desanimarmos é mais comum você ter. Talvez a sua Bíblia tenha a expressão, ao invés de desfalecermos, é desanimarmos. Eu não sei quantos de vocês têm, tá? E eu quero meditar nesse versículo. Tá bom? Abra a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto. Deixa eu abrir aqui, irmãos, meu esboço. Deixa eu abrir aqui meu esboço, para a gente meditar. Gálatas 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos lá? Toda a igreja. Vamos ler esse texto, toda a igreja. Vamos lá? E não nos cansemos se não desfalecermos. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos e para a igreja e falar algo para vocês nessa noite. A palavra de Deus ao seu coração nessa noite, a fim de que você faça uso dela. Preste atenção no que eu vou dizer, tá? Palavra de Deus para você nessa noite, a fim de que você faça uso dela durante toda essa semana. Vamos considerar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, que se inicia. E essa palavra, que ela esteja em você diante de lutas, perseguições, tentações e diante de todas as armas que o inimigo se utilizar para lhe fazer desistir, se encontra nesse texto. Palavra de Deus para você começar toda a semana. Verdade que começa no domingo, né? Primeiro dia da semana é o domingo. Mas no decorrer da semana que você vai estar no trabalho, na faculdade, em algum canto, para que você, durante toda ela,
sem desfalecer, sem desanimar. Comece segunda e vá até domingo, tá bom? E mesmo diante das ciladas do inimigo, dos enganos, das injustiças, das perseguições, do que for, das enfermidades, diante de tudo, a palavra para você guardar no coração é essa. E eu quero ler com você de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, né? Se não desfalecermos. E eu quero meditar com vocês nessa palavra preciosa nessa noite. Eu quero primeiro colocar vocês, situar vocês nesse texto. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da Galácia. Ele escreveu depois da primeira viagem missionária dele. E ele enfrentava um problema lá naquela igreja. Qual era o problema que ele enfrentava naquela igreja? Havia lá alguns crentes que eram judaizantes. E o que é que eles pregavam lá? O que é que eles ensinavam lá e que conturbava a igreja? Que o sacrifício de Jesus não era suficiente. Que era necessário ainda a lei de Moisés. Eles pregavam isso. Eles eram legalistas. Ou seja, o sacrifício de Jesus não era suficiente. Eles tinham que guardar ainda a lei de Moisés. Ou seja, nivelando Moisés ao próprio Cristo. Ou seja, era preciso as duas coisas. Quando a graça é suficiente, embora a lei ela nos é útil. Para quê? Para nos mostrar o pecado. Então ela não é anulada. Mas a graça de Jesus ela é suficiente. Então, por que é? Aí você vai entender já o contexto disso aí. Desse versículo 9 que a gente vai meditar. O que o versículo significa? Guarde no seu coração. Ele significa pelo menos três coisas, esse versículo. Esse versículo significa pelo menos três coisas. A primeira delas é perseverança. Esse versículo significa perseverança. Paulo exorta os cristãos a não desistir de fazer o bem, mesmo que os resultados não sejam imediatos ou visíveis. Paulo está ensinando para a igreja, ó, não desista de fazer o bem, mesmo que os resultados não sejam imediatos e não sejam visíveis. A segunda palavra que esse texto nos traz, e que fala ao nosso coração, para a nossa vida, para o nosso entendimento e até discernimento de como a gente viver uma vida cristã. Recompensa. Há uma garantia de que quem persevera no bem colherá os frutos no momento certo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não canse de fazer o bem. Onde você estiver, não canse, não desista, não desanime, não pare, porque no seu tempo você vai colher o fruto de você ter andado no bem, de você ter vivido bem e ter feito bem. Não desfaleça, não desanime. E o terceiro é a palavra desânimo. A condição para a colheita é não desanimar ou desfalecer. Esse texto nos dá uma condição. Qual é a condição? Não desanime. Não desfaleça. Em outras palavras, não desista de fazer o bem. Ele usa uma metáfora, esse texto. E a metáfora é semeadura e colheita. Ou seja, você semeia e você colhe. Jesus, quando ensina aos discípulos, ele mesmo diz, aquele que planta vento, que semeia vento, colhe tempestade. Às vezes a gente está colhendo coisas, plantando coisas, semeando coisas na nossa vida, e coisinhas que aparentemente são pequenas, e a gente está plantando, está semeando. Mas saiba que tudo aquilo que plantar, a gente colherá. Tudo. E não pense que vai colher no céu ou no inferno. Você vai colher aqui. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. O versículo
lido é uma chamada à persistência em fazer o bem, assegurando que o esforço e a fé serão recompensados, desde que não se desista diante das dificuldades. Então esse versículo está tratando disso. Faça o bem, não desista, você vai ser recompensado. Mas você vai ser recompensado se você não desfalecer, se você não desanimar. E eu quero meditar com os irmãos para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento nessa noite. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa é a versão que eu tenho aqui. É quando o cansaço chega que a sua fé é provada. Guarde isso. É quando o cansaço chega que a sua fé é provada. Ela não é provada em outro momento. Ela é provada quando o cansaço chega. Você lembra dos espias? São mandados lá para Canaã, para olhar lá. 12 representando as tribos. 10 chegam, já vem com medo da luta e diz, não vai dar certo não esse negócio. Lá a terra é muito boa, é muito bonita, mas lá tem Enaquins, tem muitos homens fortes, altos. Nós para ele, aos olhos dele, nós somos gafanhotos. Mas Josué e Caleb diz, não, o Senhor nos prometeu. Eles são fortes, é verdade, mas o Senhor nos prometeu. E indiretamente, Caleb e Josué estão dizendo assim, nós confiamos em Deus ou na nossa força? E nós estudamos na terça que passou, que Caleb esperou 45 anos para receber a promessa. E diz o texto lá, que nós lemos lá em Josué, que ele chega lá para Josué, quando Josué está repartindo as tribos lá, ele diz assim, as terras, ele diz assim, Josué, você lembra daquele dia que nós entramos lá naquela batalha? Foi há 45 anos atrás. O Senhor Deus me conservou mais forte do que eu era naquele dia. O Senhor Deus me conservou mais forte para vencer a luta agora, mais do que naquela época. E nós naquela terça meditamos sobre a esperança cria em nós uma fortaleza. A esperança cria em nós uma força que é sobrenatural. A esperança cria em nós algo tão tremendo que a gente não sabe nem explicar. Diz o texto que ele fala lá, eu estou mais forte hoje, 45 anos depois, do que naquele dia. Hoje eu estou mais forte para entrar na batalha e para sair dela do que naquele dia. E ele diz, por quê? Porque o Senhor conservou essa esperança no meu coração. E essa esperança me fez refletir sobre a grandeza e a importância de confiar em Deus e descansar em Deus. E sem desanimar. E nós na terça-feira, nós falamos aqui para a igreja, e no outro contexto, eu falei aqui para vocês, o poder que a esperança traz à nossa vida. Gente, sempre creiam e tenham esperança, nunca desistam. Sempre creiam e tenham esperança. A nossa esperança, que é Jesus, ela é eterna. Não desista. E eu contei aquela história na terça-feira, e eu quero repetir para vocês. Se eu já contei aqui à noite, vai ser repetido. Se para você que está a primeira vez não vai ser, mas eu quero que essa historinha edifique a sua vida. Em 1960, meus irmãos, tem 65 anos que isso aconteceu. São 65 anos passados. Em 1960, foi feita uma experiência com os ratinhos, aqueles ratinhos de laboratório de experiência. E eles colocaram ele dentro de um tanque, os ratinhos. E colocaram o ratinho lá na água. E ficaram vendo quanto tempo o ratinho aguentava. E um daqueles ratinhos lá, eles lá fazendo o teste com eles, e deixaram 5 minutos e o ratinho quase morrendo. 10 minutos ele quase morrendo. 15 minutos disseram, vamos tirar ele porque ele não aguenta mais não. Tiraram o ratinho. O ratinho aguentou 15 minutos. 2 horas depois que o ratinho estava descansado, eles colocaram o ratinho de novo na água. Gente, ele aguentou 15 minutos. Depois que eles colocaram esse ratinho na água, o ratinho aguentou sabe quantas horas? 72 horas. Sabe por que ele aguentou? Na expectativa de que aquela mão que tirou ele a primeira vez, voltaria e tiraria ele de novo. E aconteceu, a mão tirou. Mas deixou ele até onde ele aguentava. Ele aguentou no primeiro momento quase morrendo 15 minutos, depois ele aguentou 72 horas. O que é que isso nos ensina?
que a esperança renova as nossas forças. Até um animal que tem a esperança renovada, ele consegue resistir à prova. Imagine eu e você, que temos uma esperança que é eterna, Jesus Cristo. Então, é quando o cansaço chega que a fé é provada. Essa palavra aqui, ó, é um antídoto contra o desânimo no processo. Nós estamos num processo, uma caminhada. Quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos numa caminhada, num processo, que vai durar muitos anos. E essa palavra aqui, ó, não desanime, continue, não desfaleça, faça o bem, e você, no tempo certo, você vai colher a coisa certa. Deus não está te dizendo que sua bênção, Ele está falando para você nessa noite, ó, a sua bênção, Eliassi, que é aniversariante, ela não depende de um grande ato heróico, não. Sua bênção, irmã Júlia, a sua bênção, Carol, irmã Socorro, Estênio, ela não depende de um grande ato heróico. A minha bênção é a sua bênção, não precisa disso. Não depende disso. Mas ela depende, sabe de quê? De uma teimosa e fiel consistência. Guarde no seu coração. A nossa bênção, aquilo que Deus tem para nós, ela não depende de um ato heróico meu. Não é um ato heróico, algo fantástico que Deus viu eu fazendo. Não é. Ela depende de uma teimosa e fiel consistência, especialmente hoje. No caso de vocês, que eu falei para a semana, amanhã. Algo consistente. O inimigo, preste atenção, não teme o seu entusiasmo, nem o meu. Satanás não teme o nosso entusiasmo. Quando a gente faz algo tremendo para Deus e Deus é glorificado naquilo que a gente fez e algo tremendo, o inimigo, ele não teme isso. Ele não teme o seu entusiasmo de segundo, do que você fizer amanhã. Não teme. Sabe o que é que ele teme? É a sua disciplina. Na terça-feira, quando não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém olhando e você escolhe continuar fazendo bem. Satanás, ele não teme algo grandioso, um ato de fidelidade tremendo. Não. Ele teme, sabe o que é? É a sua disposição em continuar fazendo. Em continuar repetindo o que você fez na segunda. E na quarta repetir o que fez na segunda e na terça. Ainda que critiquem você, falem de você, caluniem você, façam qualquer coisa. Ele teme a sua continuidade em permanecer fiel a Deus. É isso que Satanás teme. Não é quando você faz algo fantástico, derruba o gigante. Tudo bem. Um dia você derruba o gigante, no outro dia, você cobiça a mulher do próximo. Você derruba o gigante, no outro dia você ofende a Deus. Você derruba o gigante, no outro dia, você fala mal do irmão. Satanás, ele teme, sabe o que é? Você derruba o gigante, e no outro dia você continua humilde, e não fala do irmão, não fala da irmã. E você não nega o nome de Deus. E você não desobedece a palavra. E ainda que ninguém esteja vendo, você continua fiel. Você continua obedecendo. Vitórias extraordinárias na minha vida e na sua vida são o resultado de uma obediência comum e repetida. Guarde isso. Vitórias na minha vida e na sua vida, elas são o resultado, não é de algo extraordinário que eu faço um dia ou em outro dia. Não é. São vitórias simples e comuns que eu faço repetidas vezes. Por isso que ele diz: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, se continuarmos fazendo bem, se continuarmos obedecendo, se continuarmos sendo... Eu vou contar aqui para vocês uma história. Não vou dizer a igreja por uma questão ética. Um dia eu tive que me reunir com o conselho para disciplinar um irmão da igreja. Também não vou dizer a igreja, nem o não, por uma questão ética, você não vai saber quem é. E quando nós chamamos ele para conversar no conselho, sabe o que foi que ele disse? Porque a mulher dele chegou para o conselho e falou que ele tinha traído ela. Aí nós nos reunimos naquele conselho, e sabe o que foi que ele disse? Eu traí minha mulher porque ela fazia 20 dias que ela não queria nada comigo.
Irmãos, um conselho quase que eu pergunto. Por causa de 20 dias, você quer jogar fora um casamento de 20, 30 anos? Por causa de 20 dias? Você quer jogar fora um casamento de 20, 30 anos? Por causa de 20 dias? Economicamente isso já seria errado. Economicamente. Já seria errado. Economicamente já seria errado. E nós tivemos que discipliná-lo. Ele confessou, ela não deixou, eles permaneceram. Estão casados até hoje, graças a Deus, eu já os vi. Lá restaurado, família restaurada. Mas eu lembro daquela situação. Olha o que é que o texto diz aqui. Não são vitórias extraordinárias, mas são atos de obediência comum e repetida. Eu sou obediente hoje, você é obediente hoje, você é obediente amanhã. Quando não tem ninguém olhando, você é obediente. Quando tem ninguém te aplaudindo, você continua obediente. Quando a sua mulher não está perto, você continua fiel a ela. Quando o inimigo até sopra no seu ouvido assim, ela merece é isso, e você continua fiel a ela. Ou então a mulher, ele merece é isso, e ela continua fiel a ele. É uma obediência comum e repetida. E na simplicidade apenas da obediência. Não precisa ser algo extraordinário. O fazer o bem de hoje é a semente que garante a sua colheita de amanhã. O fazer a coisa certa hoje é a semente que garante a sua colheita de amanhã. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, você faz na segunda, falei para a semana, você faz na segunda, obedece a Deus e se desvia do mal. Na terça você continua, mesmo que ninguém esteja vendo, obedecendo a Deus e desviando do mal. Na quarta você continua obedecendo a Deus e desviando do mal. Na quinta você continua obedecendo e desviando do mal. Na sexta você continua, você tem essa disposição repetida e comum no coração. Eu vou obedecer, mesmo que ninguém veja. Você lembra um exemplo de alguém que era assim? José ficou quanto tempo longe de casa, gente? José ficou longe de casa há quanto tempo? Quando Jacó reencontra José, segundo o texto bíblico, ele encontrou José 20 anos depois. Mas José, dia a dia, tinha uma obediência a Deus comum e repetida. Aí aquela mulher vai envolvê-lo, a mulher de Potifar, tenta seduzi-lo pela beleza dele. O que é que ele diz? Como eu poderia pecar contra Potifar e cometer tamanha afronta ao meu Deus? Como eu poderia fazer isso? Sabe por quê? Porque José tinha uma coisa no coração. Não precisava ninguém estar olhando se era na cadeia, se era dentro de um poço, depois de ter apoiado os irmãos, se era sendo levado pelos mercadores, porque ele foi vendido, se era na casa de Potifar, se era com Faraó, não importa onde ele estava, ele tinha uma disposição no coração de quê? De ser obediente a Deus dia a dia. Aí sabe o que é que Deus faz? Eleva ele ao cargo de primeiro-ministro do Egito. Sabe por quê? Porque ele não desfaleceu. Ele fazia o certo quando estava lá no poço, jogado lá no fundo do poço. Ele fazia o certo quando estava com os mercadores. Ele fazia o certo quando estava na casa de Potifar. Ele fazia o certo quando ele estava na cadeia. Ele fazia o certo onde ele estava. Por quê? Porque ele não desfalecia. É isso que Satanás fica indignado na minha vida e na sua vida. Quando a gente procurar ser obediente a Deus num silêncio, para se ninguém está vendo, mas ser obediente e ser uma obediência constante. Você já viu o crente que tem vezes que vem para a igreja e se envolve com tudo na igreja, se envolve com campanha, com corrente, com um bocado de coisa, e faz trabalho na igreja, evangelho, faz tudo na igreja, e depois passa 3 meses sem aparecer na igreja? Sem fazer nada, sem dar nem satisfação para o pastor. Aí desaparece a igreja. Às vezes, quando o pastor sabe, está em outra igreja congregando. Essas pessoas aí é que Satanás não teme. Porque essas pessoas elas não têm uma obediência comum e repetida. Sabe o que é que Satanás teme? É você que está aqui no culto quando tem 5 pessoas.
É você que está aqui no culto quando tem 10. É você que está aqui no culto quando a igreja está cheia. É você que está aqui no culto quando só tem você, o pastor e a esposa. Porque é uma obediência comum e repetida. É isso que Satanás teme. O fazer o bem de hoje é a semente que garante a sua colheita de amanhã. É a oração que você faz quando não sente vontade de fazer. Não levanta o braço, não. Quem aqui não sentiu, teve dia que não sentiu vontade de orar? Parece que fez greve contra Deus. Como se Deus ficasse ofendido com você, né? Agora eu vou ofender Deus. Também hoje eu não oro. Como se a sua oração para Deus fizesse falta, né? Também só de mal também hoje não oro. Quem aqui já acordou sem vontade de orar? E passou o dia sem orar? Quem aqui passou 2 dias sem orar, 3 dias sem orar, 4 dias, 1 semana sem orar, 1 mês sem orar? Sem ler a Bíblia? E a oração que você faz, mesmo quando você não sente vontade. Às vezes você não tem vontade de fazer oração. Mas você sente no coração a disposição de obedecer a Deus e conversar com Deus e dizer: Senhor, eu estou orando aqui hoje, mas eu não estou nem com vontade de orar. Mas eu quero orar. É a integridade no seu trabalho quando ninguém está olhando. Quando você está sozinho no trabalho, você pode até ir embora porque o chefe já saiu, mas você não sai, você continua. É a gentileza quando o seu dia está difícil. Todo mundo encheu o seu saco. E você consegue, dentro do ônibus, no sinal, no trânsito, ser gentil. Sua missão, hoje, não é ver a colheita. A sua missão, a minha missão, como eu falei da semana, amanhã, não é ver a colheita. É apenas continuar semeando. A sua missão amanhã... A sua missão amanhã não é ver a colheita. É apenas continuar semeando. E na terça, apenas continuar semeando. E na quarta, apenas continuar semeando. Como? Com uma obediência simples e comum a Deus. Vitórias extraordinárias são o resultado de uma obediência comum e repetida. Você e eu somos convidados dia a dia a lutar por essa permanência na obediência. E é fácil? Não é. Mas olha o que o texto diz, ó. E não nos cansemos. Talvez você veja que essa noite está até cansado. E não é fisicamente não, cansado emocionalmente, espiritualmente. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, você vai ceifar e você vai colher essa sua obediência. Se efetivamente você não desfalecer. Então Deus convida você a permanecer fazendo bem. A continuar fazendo bem, mesmo que ninguém veja. A permanecer fiel à sua esposa, mesmo que ela não veja, mesmo que ninguém veja ao seu esposo. A permanecer obediente ao patrão, mesmo quando o chefe não está perto de você. Ele saiu, você continua fazendo a coisa certa no trabalho, mesmo quando ele não está. Mesmo quando você não estudou a prova, você vai fazer a prova e tem alguém do teu lado que sabe tudo, você reconhece que não estudou e não quer colar. Uma obediência comum e repetida a Deus, só por temor a Ele. Então, não desfalecer aqui significa eu e você buscarmos no nosso coração, dia a dia, continuarmos fazendo o que é certo. Continuarmos fazendo o bem, sem desistir. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, e amanhã é só segunda-feira. Amanhã, hoje mesmo você começa. Amanhã você começa essa saga de obedecer a Deus de forma comum e repetida. Não precisa fazer grandes coisas, não. Precisa só obedecer a Deus. Precisa só andar com Ele e não desistir de andar. Em meio a qualquer situação. Porque no tempo certo, o bem que você fizer, o bem que você plantar,
você vai colher. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre essa igreja, os que nos visitam, seja sobre todo o povo de Deus, e ser desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Com a semana cheia de paz.